Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Que Deus revele a sua palavra ao nosso coração, principalmente esse morrestes com Cristo. Se morrestes com Cristo, considerando que morrestes com Cristo, se pois estáis mortos com Cristo. Depois, no capítulo 3, no verso 3, Paulo tira esse se e faz afirmação a respeito da nossa morte com Cristo. Pois morrestes, porque já estáis mortos. Porque morrestes. Note que Paulo cuidadosamente afirma que a nossa crucificação com Cristo é um fato consumado. Não é algo que eu preciso fazer comigo cada novo dia, ou conseguir que Cristo realize algum dia em minha vida cristã. Em Romanos capítulo 6, cada vez que Paulo se refere à nossa identificação com Cristo em sua morte, o verbo se encontra no passado. Fomos, pois, sepultados com ele. Verso 4. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Verso 5. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Verso 6. Já morremos com Cristo. Verso 8. Baseado no fato de termos sido crucificados com Cristo, estamos mortos para o pecado, quanto o próprio Cristo. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, verso 11. A morte em Cristo é um fato, mas precisa ser considerado para vigorar em nós. Saber que estamos mortos para o pecado é um passo necessário para se chegar à experiência com Cristo, mas é preciso considerar a nossa morte com Cristo. Essa morte com Cristo só se torna real em nós quando a consideremos pela fé. Essa morte com Cristo só se torna real em mim quando
eu a considero pela fé. A nossa morte para o pecado é o meio pelo qual Deus nos liberta da nossa natureza de pecado. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa morte com Cristo abre caminho para Cristo viver em nós. Cristo em nós é a essência de tudo. Tudo na vida cristã depende disso. Nada funciona a parte disso. A nossa morte e ressurreição com Cristo. Não é necessário ser crucificado diariamente. Uma vez já foi suficiente. Diariamente eu estou crucificado. Diariamente eu carrego a minha crucificação em Jesus. E a vida de Jesus se manifesta. 2 de Coríntios, capítulo 4, versos 10 ao 13. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei, nós cremos também e por isso também falamos. Trazendo sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Assim está escrito: Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Não mais eu, mas Cristo em mim, manifestando a sua vida. Em mim e através de mim é o que funciona na vida cristã. Fora disso, não tem vida cristã. Cremos, experimentamos e falamos. Falamos o quê? Esta morte e esta vida em Jesus. Falamos da morte e da vida em Jesus, compartilhadas conosco. É o assunto primordial, é o assunto imprescindível. Mas cadê esta mensagem nos dias de hoje? É raríssima. E nem todas as pessoas que estão ouvindo da nossa morte com Cristo conseguem entendê-las em toda a sua profundidade. Tem mais essa: nem todo mundo que está ouvindo a mensagem da nossa morte com Cristo entende.
consegue entender na sua profundidade. A gente fica repetindo, e você pode perguntar por que ficar repetindo. Nem todo mundo que está ouvindo está entendendo. Mas eu já ouvi 1000 vezes. Mas tem gente que já ouviu 1000 vezes e não está entendendo. Ele não está compreendendo no sentido profundo e da experiência, sentido espiritual dessa nossa morte com Cristo. Por quê? Lucas capítulo 18, versos 31 ao 34. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao 3º dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Jesus disse com todas as letras: eu vou morrer e ressuscitar. E eles nada disto entendiam. E esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. É assim também hoje, quando se prega a nossa morte e ressurreição com Cristo. Se morrestes com Cristo, Paulo levanta uma suspeita acerca da crucificação dos colossenses com Cristo. Não era uma suspeita no sentido de que eles não fossem crucificados com Cristo. É porque o assunto é por demais importante, é essencial, é imprescindível, é insubstituível, tanto na nossa experiência como também no nosso anúncio, na nossa mensagem, na nossa pregação. Quando pregamos esta mensagem, quem tem a experiência com Cristo crucificado cresce neste assunto. Quem não tem é desafiado a crer também. E quem está enganado é despertado para esta verdade insubstituível e indispensável de Deus na nossa experiência. Por que ficar repetindo que morremos e ressuscitamos com Cristo? Porque esta mensagem é essencial. Jesus foi repetitivo nesta mensagem. As Escrituras são repetitivas neste assunto. O próprio Deus, em sua palavra, nos ordena a ser repetitivos nesta mensagem. A única coisa que salva o pecador é a nossa morte e ressurreição com Cristo. Não me é penoso a mim falar as mesmas coisas, porque nos dá segurança. Porque a repetição é uma maneira eficaz de ensinar.
Cristo crucificado, e nós crucificados com Cristo, na sua mais vasta repetição, acaba levando o ouvinte a compreender que se acha nesta morte e ressurreição com Cristo o centro de toda a sua necessidade pessoal. E se está aí o centro de toda a necessidade de uma pessoa, deve estar aí também o centro da necessidade do mundo inteiro. Nós temos necessidade dessa repetição. Ela é vital para nós. Ela é como água potável. Você bebe todo dia, várias vezes por dia e durante toda a sua vida, e não enjoa. Você não enjoa de água potável e geladinha. Você não perde a relação de necessidade vital com a água. Ela é nova toda vez que você bebe. Ela nunca perde a sua essencialidade para nós. Você bebe água porque ela é necessária e o seu corpo necessita dela. O princípio fundamental e funcional da Igreja de Cristo e na Igreja é: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo. As duas operações eficazes na igreja: a nossa morte com Cristo e a sua vida em nós, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Quando nós estamos mortos, o que se manifesta em nós é a vida de Cristo. Para aqueles que buscam sinais, eu prego Cristo. Para aqueles que buscam sabedoria, eu prego Cristo. Para os ateus, eu prego Cristo. Para aqueles que querem o diabo, eu prego Cristo. Para aqueles que já creem em Jesus, na nossa morte em Jesus, eu prego Cristo. Para todos e em todos os lugares, eu prego Cristo. E o que mais? E mais nada. Cristo é tudo. Colossenses 3, verso 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos aqueles que nasceram de novo. Quando se prega tudo, não tem mais nada para se acrescentar. Colossenses 2, verso 19 e 20. E não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando em aumento de Deus. Se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo. Paulo fala de um crescimento que procede de Deus. Em seguida, ele diz: se morrestes. Não existe crescimento que procede de Deus sem a morte com Cristo. Vida cresce
mas não tem vida sem a morte. De onde vem a vida espiritual crescente? Vem da ressurreição. Mas sem a morte não tem ressurreição. Sem morte, sem ressurreição. Mas quando estamos mortos em Cristo, com Ele ressuscitamos em novidade de vida. Quem tem vida, a vida de Cristo, tem capacidade de crescer. O crescimento que procede de Deus. O crescimento que procede de Deus é o crescimento da vida em nós, através de nós e no nosso meio. Crescimento que se evidencia em nós, através de nós e no meio de nós. Se não morrer, não tem vida de Cristo. Vejam os irmãos a importância, a necessidade desse se morrestes com Cristo. Marcos capítulo 4, verso 26 a 29. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mede-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Jesus se referiu à agricultura, mas o seu assunto não era agricultura. Ele falou de agricultura, mas ele estava falando do reino de Deus. Jesus se referiu à semente, à agricultura, mas ele estava falando do reino de Deus. Ele estava falando daquilo que funciona no reino de Deus. A semente lançada à terra tem que morrer. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. A semente lançada à terra morre, nasce, cresce e produz, e finalmente a colheita. É assim que funciona na vida espiritual. E Jesus ainda disse que o homem que lançou a semente à terra desconhece como acontece isso. Enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias, isso acontece. Jesus disse que isso tudo tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a gente, tem a ver com a igreja de Cristo. Não está no nosso controle e precisa ser revelado ao nosso coração para compreendermos. A questão é a seguinte: eu sei isto ou eu creio isto? Esta morte com Cristo é uma experiência de fé ou é apenas uma ideia? Ela é uma realidade de fé ou uma mera informação?
Estou identificado com Cristo ou apenas instruído acerca da minha identificação com Cristo? Esta nossa morte com Cristo é mais notada, percebida pelo nosso agir e reagir. Quando alguém toca na minha dignidade, qual é a minha reação? Como você vai reagir? Como você vai agir e reagir? Você toma medidas cabíveis ou crê na providência de Deus? É Deus que me justifica. Cristo tirou a minha condenação e nada pode me separar do amor de Deus. Mas isto não basta para aquelas pessoas que não experimentam a crucificação com Cristo. Quem não tem a morte com Cristo tende a se justificar ou procurar alguém que faça justiça por ele. Mexeram com a minha honra, eu quero reparos morais. O orgulho ferido grita: onde fica minha honra? A minha honra fica na cruz. A minha honra não presta. A honra que presta é a de Cristo. Cristo, minha honra. Ele é a minha honra, a minha moral e também a minha justiça. Quem é você? Sou um morto com Cristo. Sou um indigno merecedor do inferno. Mas lá na cruz, Cristo me aceitou em seu corpo e me crucificou com ele. E na sua ressurreição me deu a sua vida como a minha única garantia de salvação eterna. Perdi tudo e ganhei tudo. Perdi a minha vida pecadora e ganhei a vida de Cristo. Cristo é a minha vida. Eu sou um indigno alcançado pela graça de Deus em Cristo. Morrer com Cristo é a nossa necessidade. Irmãos, morrer com Cristo é a nossa necessidade absoluta. Ouvir dessa nossa morte com Cristo é a nossa necessidade de cada dia. Essa morte com Cristo já aconteceu do mesmo modo que a morte de Cristo aconteceu, mas precisamos crer.